A graça e a paz, irmãos. Em 2 Reis, capítulo 6, versículo 17, a palavra de Deus diz: Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. Amém? Essa é a oração que precisamos fazer por nós mesmos e uns pelos outros. Senhor, abre os nossos olhos para que vejamos, pois a nossa volta, como foi com o profeta, estão carros de Deus e seus cavaleiros esperando para nos levar a grandes vitórias. Quando os nossos olhos são abertos, a gente pode ver os acontecimentos da nossa vida, tanto grandes, pequenos, tristes ou alegres, de uma maneira diferente. Nós lemos nesse texto que o servo do homem de Deus ficou desesperado ao ver o cerco do inimigo, ao ver o exército do inimigo avançando contra eles. Mas na verdade ele não conseguia enxergar Deus nessa situação. Ele não conseguia enxergar Deus nesse problema. Ele não conseguia enxergar que Deus estava acima de toda aquela situação, estava acima daquela circunstância, estava acima daquele acontecimento, daquilo que estava acontecendo naquele momento. E isso é que nós precisamos. Mas aquele homem, aquele profeta de Deus, ele ora pedindo para que Deus abra os olhos, para que ele pudesse enxergar as coisas da maneira de Deus, da ótica de Deus. Ele diz: você não está enxergando nem quem você é, nem quem Deus é. A Bíblia diz, eu gosto de um versículo que diz assim: eu sei em quem tenho crido. E é verdade, muitas vezes nós não sabemos em quem nós cremos, esquecemos daquele Todo-Poderoso. Lá em 2 Timóteo 1,12 diz: eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem eu creio, eu sei o Deus que eu sirvo. Eu tenho certeza que Eliseu tinha essa convicção: eu sei em quem eu creio. Senhor, abre os olhos para que esse servo possa ver, para que ele possa ver o que o Senhor é capaz de fazer por nós. E eu quero falar para você hoje que tudo que nós enfrentamos, sabe, a mais leve ou a maior dificuldade, ela pode ser um grande peso esmagador se você deixar que o desespero tome conta de você, se você deixar que o medo domine você, se você deixar que a ansiedade, a insegurança domine você. Às vezes até aquele probleminha simples, às vezes coisa pequena, coisa insignificante, pode se tornar uma grande tempestade. Vai depender de como você reage. Então cabe a nós mesmos escolher o que cada circunstância vai ser, e isso não depende só dos acontecimentos em si, por si mesmo, em geral, mas como que a gente reage aos acontecimentos, como que a gente trata, como que a gente lida, né, com os acontecimentos. Se a gente deixar nos abater, permitir que ele venha nos esmagar, deixar que os medos nos dominem, deixarmos que a influência negativa do que vem do inferno venha nos dominar, então já podemos nos considerar derrotados, podemos nos considerar fracassados. Então a maneira como você lida com os problemas, maneira como você lida com os acontecimentos, maneira como você lida com as circunstâncias é que demonstra se você se é de fato um vencedor ou não. E se você tem dificuldade para lidar com os problemas, porque tem pessoas que ele não sabe lidar com as dificuldades, tem pessoas que não sabem lidar com os problemas, ele se sente pressionado, ele fica desesperado, ele não descansa, ele não consegue dormir, os pensamentos deles são bombardeados de coisas ruins, de coisas negativas. Tem outros que ficam travados, que não conseguem sair para lugar nenhum, sabe? Então a maneira como a pessoa lida com as circunstâncias da vida vai demonstrar também aonde ela pode chegar em Deus. E eu vou te dizer uma coisa: o Senhor não pode fazer muito com uma pessoa abatida, com um crente abatido. Por isso que um crente abatido, ele se tornou um alvo fácil para o inimigo.
Por isso que as tentativas do inimigo constantemente de levar o povo de Deus a se desesperar, ele tenta gerar esse sentimento de que eles não conseguem, não podem fazer nada pela situação, que não tem mais nada para fazer, que está perdido, que não tem jeito, que não tem como reverter, sabe? O inimigo sempre quer gerar no povo de Deus esse sentimento, sabe? Para neutralizar a força, para que eles não enxerguem o que Deus é capaz de fazer, para que eles se esqueçam de quem eles são, para que eles se esqueçam do que Deus é capaz de fazer. Certa vez eu ouvi uma frase dizendo assim que se um exército desanimado vai para uma batalha, ele vai com a certeza da derrota. E isso é verdade. Se a gente deixar que o nosso corpo, que o nosso espírito venha desanimar, que possamos desanimar, então estaremos fracassados. O inimigo já nos derrubou, já nos destruiu. Por isso que o inimigo tenta colocar esses sentimentos. Mas eu quero pedir para você hoje, não deixar se levar pelas circunstâncias, não se deixar levar pelas situações e ficar angustiado como aquele servo ficou, sabe? Ele se sentiu cercado e deixou o medo dominar, e deixou os sentimentos falar mais alto, ele perdeu o controle ali, aí ele não sabia mais o que fazer. Então não perca o controle dessa forma da sua vida está nas mãos de Deus. Tenha plena convicção que Deus tem a sua vida nas suas mãos e que Ele não vai deixar nenhum mal acontecer para você. Foi essa palavra que o profeta libera para ele. Ele fala assim: olha, não tenha medo, porque aqueles que estão conosco são muito mais numerosos do que aqueles que estão com eles. Então você que tem que crer que o que está em você é muito maior do que o que está no mundo. Por isso, então, quando Eliseu ora por aquele servo, ele ora: Senhor, eu peço, abra os olhos para que ele veja, para que ele enxergue o mundo espiritual, para que ele entenda que o Senhor está do nosso lado. Quero orar hoje para que você entenda, para que Deus abra os seus olhos e que você entenda que Deus está do seu lado. Amém? Senhor Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor. E eu oro por cada pessoa que está me ouvindo. Senhor, oro por cada pessoa que está escutando esta palavra. Oro para que o Senhor abra os olhos espirituais desta pessoa, para que ela veja, para que ela enxergue, Senhor. Eu quero orar, Senhor, para que o teu Espírito Santo venha sobre ela e a fortaleça, Senhor, e a encha, Senhor, de expectativas, de fé, de confiança, que o Senhor, ó Pai, que ela saiba que o Senhor está com ela, que o Senhor está do seu lado, que ela não tem motivos para se desesperar. Eu quero repreender todo espírito de desânimo, porque desânimo aponta para fracasso, aponta para derrota, mas em Cristo Jesus nós somos muito mais do que vencedores. Os nossos problemas não são maiores do que Deus. Deus pode transformar qualquer maldição em bênção. Deus pode transformar qualquer problema em vitória, como Deus fez com Eliseu e aquele exército inimigo. Deus deu a vitória para eles, e eu declaro que Deus dará vitória para essa pessoa que está me ouvindo, em nome de Jesus. Deus abençoe.